Fala, galerinha da terceira série. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Química 2 e agora a gente vai sair um pouquinho sobre o assunto de estequiometria, né, que a gente já tem trabalhado aí 3 capítulos de Química 2 dedicados à estequiometria. Agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso foco. No capítulo 9, que é o capítulo que a gente vai ver hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre soluções, as definições iniciais e o conceito de coeficiente de solubilidade. Novamente, é um assunto que exige bastante treino, exige bastante exercício. Então, volto a frisar a importância de vocês treinarem fazendo os exercícios da apostila e tirando as dúvidas de vocês com as aulas online, certo? Então, vamos iniciar o nosso assunto de hoje, que é soluções, definições e coeficiente de solubilidade. Para quem não me conhece, né, me apresentando aqui para quem está chegando agora, meu nome é Sara e eu sou professora de Química da Rede Força Máxima das unidades de São Gonçalo e Laranjeiras, beleza, galera? Então, vamos começar a nossa aula. Bem, para a gente começar, primeiro a gente precisa saber o que é uma solução, certo? O que são as soluções? As soluções, elas são misturas homogêneas, ou seja, são aquelas misturas que só têm uma fase, certo? Formadas por duas ou mais substâncias. Elas são constituídas por soluto, que é a substância que se deseja dissolver, ou seja, é aquela substância que, em geral, está em menor quantidade. E o solvente, que é a substância que dissolve o soluto. Em geral, é a substância em maior quantidade, certo? Aí aqui um exemplo para vocês, ó, a gente tem um sólido azul, sulfato de cobre, tá, gente? Que é o nosso soluto. E o nosso solvente, aí então, né, no caso o sulfato de cobre é quem? É a substância que eu desejo dissolver, por isso ele é o soluto, certo? E a gente tem a água funcionando como solvente, por quê? Porque é a água que vai dissolver o soluto, que é o sulfato de cobre, esse sólido azul que vocês estão vendo aí. Então, quando eu misturo esse soluto com esse solvente, qual o resultado disso? O resultado disso é uma solução, certo? Só para a gente relembrar aqui, a formação de soluções é um processo físico, ou seja, a gente não tem alteração da identidade química das substâncias. A água continua sendo água, e o sulfato de cobre, no caso, né, o soluto, continua sendo soluto. A gente não muda a identidade química do soluto e do solvente quando a gente forma uma solução. Na realidade, a gente está realizando, então, um processo físico, certo? Se não tem alteração da identidade química dos participantes, então a gente tem um processo físico. É muito importante a gente frisar isso, porque isso é uma questão que costuma cair bastante no vestibular, e vocês costumam errar muito, vocês acham que a formação de solução ela é igual como se fosse uma reação química. E aí vocês colocam que é um processo químico. Não é. Na formação de solução, a identidade química dos componentes elas não se altera. Não é como uma reação química. Certo, gente? Então, só para frisar mesmo, formação de soluções é processo físico, ok? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o coeficiente de solubilidade, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre a sua definição. O coeficiente de solubilidade, ele representa a capacidade máxima do soluto se dissolver em uma determinada quantidade de solvente, conforme as condições de temperatura e pressão. Ou seja, eu tenho um soluto, certo? Eu tenho um determinado soluto e eu tenho um determinado solvente. Em determinadas condições de temperatura e pressão, eu vou ter uma certa quantidade máxima que eu consigo dissolver desse soluto nesse determinado solvente. Então, o coeficiente de solubilidade, ele vai depender de alguns fatores, certo? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O coeficiente de solubilidade do sal na água é igual a 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água a 20 graus Celsius em 1 atm. Vamos entender o que o coeficiente de solubilidade está falando para a gente? Quando eu digo que o coeficiente de solubilidade do sal na água é igual a 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água a 20 graus Celsius em 1 atm, o que eu estou querendo dizer é que, se eu tiver 100 gramas de água, eu consigo dissolver completamente
36 gramas de NaCl, com as condições de temperatura de 20 graus Celsius e condições de pressão de 1 atm. Se eu mudar a temperatura e mudar a pressão, a quantidade que eu consigo dissolver de sal, ela vai mudar? Sim. Se você altera a temperatura e altera a pressão, a quantidade que você consegue solubilizar daquela substância já não vai ser mais a mesma, certo? E se eu alterar a quantidade do solvente, eu vou mudar o quanto eu consigo dissolver de soluto? Claro. Se você muda a quantidade de solvente, você já não vai mais conseguir dissolver aquela certa quantidade de soluto. Então, gente, o coeficiente de solubilidade ele te dá uma relação de quantidade de soluto que você consegue dissolver em uma certa quantidade de solvente. Mais do que isso, eu já não vou conseguir dissolver completamente o soluto. E menos do que isso, eu vou conseguir dissolver tudo, mas ainda vai sobrar um pouquinho que eu ainda posso dissolver futuramente, caso eu adicione mais soluto na minha solução, certo? Então, aqui, algumas observações importantes sobre o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é específico para cada substância. Se eu alterar ali, se não for mais NaCl e for açúcar, o coeficiente de solubilidade já vai ser outro, porque ele é específico para cada substância. Esse é o coeficiente de solubilidade do sal na água. Se eu mudar e colocar ao invés de sal açúcar, o coeficiente de solubilidade já vai ser diferente, certo? Um mesmo soluto possui diferentes solubilidades em diferentes solventes. Então, se eu mudar ali agora, ao invés de água for álcool, o NaCl já não vai ter, ou seja, o cloreto de sódio ele já não vai mais ter a mesma solubilidade. Se eu altero o solvente, eu altero o coeficiente de solubilidade da substância, certo? Então, se eu pego, se o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água é 36 gramas por 100 gramas de água, se eu trocar a água por álcool, o coeficiente de solubilidade já vai ser diferente, porque eu estou alterando o solvente, certo? E, por fim, a solubilidade de um soluto em determinado solvente, ele vai mudar também com a temperatura e a pressão, por isso eu devo sempre indicá-los. Não basta eu dizer que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água é 36 gramas por 100 gramas. Eu tenho que especificar qual é a temperatura e qual é a pressão que eu tenho esse coeficiente de solubilidade. Porque se eu altero a temperatura e altero a pressão, o coeficiente de solubilidade já vai alterar. Então, 3 pontos importantes. O coeficiente de solubilidade é específico para cada substância, então se eu mudo o soluto, eu mudo o coeficiente de solubilidade. Ele é específico para diferentes solventes também, então se eu altero os solventes, eu também altero o coeficiente de solubilidade. E ele também vai ser específico com a temperatura e a pressão que você está utilizando. Então, se eu altero a temperatura e ou altero a pressão, eu posso alterar o coeficiente de solubilidade, certo? Então, essas são as observações importantes acerca do coeficiente de solubilidade. Bem, agora a gente vai entrar num assunto que é o assunto de classificação de soluções, ou seja, como a gente consegue classificar diferentes soluções de acordo com alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente vai ver de classificação de soluções é a classificação de soluções quanto ao estado físico. Então, a gente vai analisar os 3 estados físicos, né, o sólido, líquido e gasoso, presentes nos componentes de uma solução para conseguir classificá-las, certo? Então, vamos lá. Quanto ao estado físico, eu posso ter uma solução sólida, certo? E no caso, a solução sólida é aquela que é formada apenas por componentes no estado sólido, que a gente chama também de ligas, certo? Porque, em geral, são misturas homogêneas de metais. Então, a solução metálica são aquelas formadas por componentes apenas no estado sólido e a gente normalmente dá o nome, né, de liga, porque são formadas, em geral, por misturas homogêneas de metais. Um exemplo que a gente tem aqui são as ligas de bronze. Certo? O bronze é uma mistura, é uma solução sólida de cobre e estanho. Ali tá estranho, mas não é estranho não, tá, gente? É estanho, ok? Então, as ligas de bronze, elas são misturas homogêneas, logo, soluções sólidas de cobre e estanho, tá, galera? Muito bem. Agora, vamos ver aqui soluções líquidas, que é a próxima
classificação de solução quanto ao estado físico. A solução líquida é aquela onde pelo menos um dos componentes da solução é líquido. E os outros componentes podem ter 3 naturezas distintas, que é o que a gente vai ver aqui agora. Eles podem ser sólidos dissolvidos em líquido, então eu posso ter um solvente líquido, certo? E solutos sólidos. E aí um exemplo disso é o que acontece com o soro fisiológico. O soro fisiológico é uma solução de NaCl, que é sólido, certo? E em água, que é líquida. Então, é uma solução líquida, certo? E a classificação específica é sólido dissolvido em líquido. O outro tipo são os líquidos dissolvidos em líquido. Então, eu tenho os componentes da solução, eles vão ser líquidos, certo? Um exemplo desse tipo de solução é o vinagre. O vinagre, ele é uma solução de ácido acético, que é líquido, em água, que também é líquida. Então, a gente tem uma solução líquida de líquidos dissolvidos em líquido, correto? E eu posso ter também uma solução líquida de gases dissolvidos em líquido. Um exemplo clássico de solução de gases dissolvidos em líquido é o que acontece, por exemplo, com oxigênio dissolvido nas águas de rios, de mares, de lagos, certo? Então, esse oxigênio está dissolvido em um solvente líquido, que no caso é a água. Então, a gente tem uma solução líquida de gases dissolvidos em líquido, certo? Muito bem. E, por fim, a última classificação possível de solução quanto ao estado físico são as soluções gasosas. As soluções gasosas são aquelas onde todos os componentes eles estão presentes no estado gasoso. Um exemplo que a gente tem é o ar atmosférico. O ar atmosférico ele é uma mistura homogênea, certo? De gás nitrogênio, gás oxigênio e muitos outros gases, certo? Então, essa mistura homogênea de diferentes gases vai dar origem, então, a uma solução gasosa, correto? Pois ela é formada, né, apenas por componentes no estado gasoso. Muito bem. Então, com relação ao estado físico, as classificações de soluções possíveis são essas que a gente falou agora. Solução sólida, solução líquida e solução gasosa. A solução líquida ela ainda tem 3 classificações específicas, que são sólidos dissolvidos em líquidos, líquidos dissolvidos em líquido e gases dissolvidos em líquido. Correto? Bem, a próxima classificação possível de soluções é quanto à natureza das partículas dispersas. Quanto à natureza das partículas dispersas, eu posso ter soluções iônicas, que são aquelas formadas, né, por íons dissolvidos. E aí essas soluções, como elas são formadas por íons dissolvidos, elas conseguem, né, elas são capazes de conduzir corrente elétrica. E aí a gente chama também essas soluções de soluções eletrolíticas. Então, soluções iônicas são aquelas que eu tenho íons dissolvidos, certo? E por eu ter íons dissolvidos, eu consigo conduzir corrente elétrica, chamando essa solução, então, de solução eletrolítica. Aqui a gente tem um exemplo do sal. O sal, né, o cloreto de sódio, quando a gente dissolve ele em água, ele vai formar íons, certo? Se ele forma íons, então ele é uma solução do tipo iônica, correto? Ou eu posso ter também uma solução molecular. Soluções moleculares são aquelas formadas por moléculas dissolvidas e por isso não são capazes de conduzir corrente elétrica. Então, elas são soluções não eletrolíticas. Se eu não tenho íons para fazer a condução da eletricidade, então eu não consigo conduzir, logicamente vai ser uma solução não eletrolítica, porque ela não vai conseguir conduzir corrente elétrica. Um exemplo que a gente tem disso é o que acontece com o açúcar. A gente tem 1 mol de molécula de glicose, certo? Sólida, que quando a gente dissolve em água, ela simplesmente muda de sólida para aquosa, mas ela não forma íons, ela continua sendo o quê? Uma molécula. Então, se ela continua sendo uma molécula sem formar íons, então eu tenho uma solução de natureza molecular, certo? Bem, e quanto à saturação das soluções, eu posso ter uma solução insaturada ou não saturada, que é aquela solução que eu não consigo dissolver mais, que eu posso, aliás, dissolver mais solutos, certo? Então,
É aquele caso que eu falei para vocês do sal na água, lembra? A gente colocou o sal, ele tem um coeficiente de solubilidade na água a 20 graus Celsius e 1 atm de 36 gramas para 100 gramas de água. Se eu adicionar 20 gramas de sal, eu adicionei uma quantidade menor do que o coeficiente de solubilidade permite. Então, nesse caso, a solução que eu tenho é uma solução insaturada, porque eu ainda consigo dissolver mais soluto naquela temperatura e naquela pressão, certo? Porque ele ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade. Então, soluções insaturadas são aquelas que eu ainda sou capaz de dissolver mais soluto, visto que eu ainda não atingi o coeficiente de solubilidade daquela solução, correto? Bem, a próxima classificação é a classificação de soluções saturadas. Soluções saturadas, elas são aquelas soluções que elas estão na quantidade exata do coeficiente de solubilidade. Então, no exemplo da água, se eu tenho 36 gramas de cloreto de sódio para 100 gramas de água, eu vou ter uma solução saturada se eu adicionar 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, certo? Porque eu estou adicionando exatamente o coeficiente de solubilidade. Então, as soluções saturadas são isso, é exatamente o coeficiente de solubilidade. Dentro de soluções saturadas, eu posso ter soluções saturadas com corpo de fundo e soluções saturadas sem corpo de fundo. Esse exemplo que eu dei para vocês, de colocar exatamente a quantidade de soluto, ocorre nas soluções saturadas sem corpo de fundo, porque eu não vou ter excesso de soluto, certo? Se eu não tenho excesso de soluto, então eu tenho uma solução saturada sem corpo de fundo. Eu tenho exatamente a quantidade de soluto que é definida pelo coeficiente de solubilidade. Se eu adiciono uma quantidade maior do que o meu coeficiente de solubilidade, o que vai acontecer? Uma parte do meu soluto não vai se dissolver. E aí, então, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo, porque eu vou ter uma parte do soluto que vai ficar depositada no fundo da minha solução, certo? E a gente chama, né, essa parte do soluto que não se dissolveu, que fica depositada no fundo da solução, a gente chama de corpo de fundo, correto? Aí aqui só um exemplinho para vocês, ó, dessa questão de solução insaturada, saturada, sem corpo de fundo, né, e saturada com corpo de fundo. Olha só, a gente está usando novamente o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio a 20 graus Celsius e 1 atm, que é 36 gramas por 100 gramas de água. Eu vou ter uma solução insaturada se eu adicionar 20 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Por quê? Eu estou adicionando uma quantidade menor do que o coeficiente de solubilidade me permite. Se eu adicionar agora 36 gramas, eu estou adicionando o quê? Eu estou adicionando exatamente a quantidade do coeficiente de solubilidade. Então, eu vou dissolver completamente o meu soluto e eu vou ter uma solução o quê? Saturada, sem corpo de fundo, certo? Agora, se eu adiciono 40 gramas, mantendo a temperatura e mantendo a pressão de 20 graus e de 1 atm, o que eu vou ter agora é uma solução saturada, porque os 36 gramas eu vou dissolver totalmente, mas vai sobrar o quê? Vai sobrar 4 gramas, que é justamente a diferença do que eu adicionei para o coeficiente de solubilidade, 40 menos 36. Então, o que vai sobrar no fundo, ó, é 4 gramas de cloreto de sódio. Logo, se eu tenho sobra, eu tenho solução saturada com corpo de fundo, que é esse sólido amarelinho aqui, ó, que são os 4 gramas de cloreto de sódio que sobrou. Ele é classificado como o meu corpo de fundo, porque foi a parte não dissolvida do soluto, correto? Então, esse aqui é um exemplinho só para vocês verem como que funciona essa questão da solução insaturada, da solução saturada sem corpo de fundo e da solução saturada com corpo de fundo, ok? E, por fim, a gente tem as soluções que são as soluções supersaturadas. As soluções supersaturadas são aquelas onde eu adiciono quantidades maiores do que o coeficiente de solubilidade me permite, só que eu altero as condições físicas do sistema. Ou seja, eu adiciono uma quantidade de soluto maior do que o coeficiente de solubilidade permite, mas eu altero as condições de temperatura e pressão, permitindo que aquela quantidade
extra se dissolva, né? A gente já viu que se eu mudo temperatura e mudo pressão, eu posso alterar a solubilidade do sistema. Então, o que eu faço nas soluções supersaturadas eu pego, por exemplo, a questão do cloreto de sódio. Vou voltar aqui no exemplo rapidinho para mostrar para vocês. Ó. Aqui, eu não fiquei com um corpo de fundo. O que eu posso fazer para dissolver esse corpo de fundo aqui e obter uma solução supersaturada? Eu posso alterar a temperatura e a pressão do sistema, certo? Então, se eu alterar a temperatura e a pressão do sistema, eu posso conseguir dissolver essa sobra do coeficiente de solubilidade e formar, então, uma solução supersaturada, correto? Então, para ter solução supersaturada, eu adiciono uma quantidade maior de soluto que o coeficiente de solubilidade me permite e depois eu altero as condições físicas do sistema, que é a temperatura e a pressão, para conseguir dissolver essa quantidade que ficou sobrando. Certo? Então, uma solução supersaturada é uma solução bastante instável, certo? Qualquer perturbação do sistema, eu posso fazer com que aquele excesso ele precipite e volte a ser corpo de fundo, certo? Então, é importante vocês entenderem que solução saturada com corpo de fundo, ela está numa situação de temperatura e pressão estável. Se eu altero as condições do sistema, eu forço a barra para conseguir dissolver aquele corpo de fundo, o que eu vou obter é uma solução supersaturada, que são soluções instáveis. Então, qualquer perturbação que eu tiver no meio, ou seja, qualquer perturbação que eu tiver naquela solução supersaturada, eu posso fazer com que aquele excesso precipite e eu volte a ter uma solução saturada com corpo de fundo, certo? Bem, continuando então aqui o nosso assunto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as curvas de solubilidade. Então, as curvas de solubilidade, elas são gráficos que mostram como a solubilidade de uma substância ela varia em função da temperatura. A gente já viu que o coeficiente de solubilidade ele pode mudar de acordo com a temperatura, certo? Então, o que esse gráfico ele vai me dizer? Ó, eu vou ter no eixo Y o coeficiente de solubilidade, ou seja, eu vou ter a solubilidade daquela substância em gramas por 100 gramas de água. Então, aqui, ó, nesse caso, eu tenho várias curvas diferentes. Ó, eu tenho aqui curva para o nitrato de potássio, curva para o cloreto de amônio, curva para o cloreto de sódio, enfim, né? Então, eu tenho várias aqui substâncias aonde eu tracei a curva de solubilidade dessas substâncias. Em função de quem? Em função da solubilidade, representada pelo coeficiente de solubilidade no eixo Y, e em função da temperatura, que vai ser encontrada, né, no eixo X desse gráfico. Então, um gráfico de curva de solubilidade, ele sempre vai ter a solubilidade ou o coeficiente de solubilidade no eixo Y e a temperatura no eixo X. E a curva, ela vai me mostrar como que a solubilidade daquela substância, ela muda com o aumento da temperatura. Certo? Aqui, ó, eu estou aumentando a temperatura e observando como que a solubilidade daquela substância mudou. Se ela aumentou, se ela diminuiu, isso tudo a gente vai conseguir saber observando as curvas de solubilidade. Bem, primeira coisa importante em relação à curva de solubilidade é como a gente faz para determinar o coeficiente de solubilidade com a curva de solubilidade. Então, imagina que eu te dei essa curva aqui, certo? Te dei essa curva de um soluto hipotético, de qualquer soluto, e eu pedi para vocês fazerem o seguinte, ó, determine o coeficiente de solubilidade do soluto hipotético representado no gráfico em água a 90 graus Celsius. Então, eu falei o seguinte, eu tenho uma solução que está a 90 graus Celsius e eu tenho o solvente que vai ser água. Eu quero que vocês me digam o coeficiente de solubilidade desse soluto, que está nessa curva aqui, a 90 graus Celsius, certo? Então, como é que eu defino o coeficiente de solubilidade? Vamos lembrar? O coeficiente de solubilidade está onde? Ele está aqui, ó. Ele está no eixo Y. E onde é que está a temperatura? A temperatura está no eixo X. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar aqui no eixo X aonde está a temperatura de 90 graus, que é a temperatura que eu disse no problema. Bem, a temperatura de 90 graus, ela está aqui, ó, entre o 80 e o 100. Nesse pontinho aqui, ó, estão vendo? Então, aqui, ó, aqui está o meu 90 graus. O que eu faço agora? Eu vou traçar uma reta, certo? Que vai
desde 90 graus até a curva de solubilidade. Então, eu vou traçar uma reta. Ó, ela vai vir retinha até aqui em cima, até encostar na curva de solubilidade. Então, vamos fazer isso. Ó. Eu vou pegar a temperatura que foi dada na questão e vou fazer uma reta até encostar na curva de solubilidade. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que rebater esse ponto aqui para o eixo y, certo? Para conseguir descobrir qual é o coeficiente de solubilidade. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Peguei a temperatura, tracei uma reta até encostar na curva, cheguei na curva, eu tenho esse ponto aqui. O que eu faço agora? Prolongo esse ponto aqui até encostar no eixo y, para achar o coeficiente de solubilidade. Então, fiz isso, ó, prolonguei a reta até encostar no eixo y, e aí, então, qual é o coeficiente de solubilidade desse soluto hipotético em água a 90 graus Celsius? Vai ser 200 gramas desse soluto hipotético por 100 gramas de água. Então, o coeficiente de solubilidade do soluto hipotético em água a 90 graus Celsius é 200 gramas de soluto por 100 gramas de água. Certo, gente? Então, é assim que a gente faz para determinar o coeficiente de solubilidade utilizando uma curva de solubilidade. Eu preciso te dar a temperatura que eu quero e preciso te dizer, né, e preciso te dar o gráfico. Só isso. Se eu te disser a temperatura e te der o gráfico de solubilidade daquela solução, né, daquele soluto, eu consigo determinar o coeficiente de solubilidade dele no solvente que está sendo determinado pelo coeficiente de solubilidade. Beleza? Bem, a segunda questão que a gente vai ver aqui é com relação ao caráter ascendente ou descendente da curva de solubilidade. Então, gente, a curva de solubilidade ela pode ter um caráter ascendente, certo? Que é essa curva aqui, a primeira curvinha, ó, ela sobe, certo? Ou seja, com o aumento de temperatura, eu tenho um aumento da solubilidade. Então, isso aqui é uma curva ascendente. Ou eu posso ter também uma curva descendente, que ocorre quando eu tenho aumento de temperatura e diminuição da solubilidade. Então, conforme eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade para esse tipo de solução, que é a descendente. Na solução ascendente, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade. Então, quando a gente vai classificar esse tipo de solução, a gente está classificando termodinamicamente essa solução, certo? Então, eu vou dizer que para soluções que têm curvas ascendentes, eu tenho uma dissolução endotérmica, ou seja, quanto mais quente estiver a solução, mais soluto eu sou capaz de dissolver, certo? Então, eu tenho uma dissolução endotérmica. Se eu tenho uma curva descendente, então eu digo que essa dissolução ela é exotérmica, ou seja, quanto mais quente estiver a minha solução, menos soluto eu vou conseguir dissolver. Ou, quanto mais fria estiver a minha solução, mais soluto eu sou capaz de dissolver, certo? Então, curva ascendente, dissolução endotérmica, por quê? Porque eu consigo dissolver mais soluto com um aumento de temperatura. Curva descendente, dissolução exotérmica, por quê? Porque com o aumento de temperatura eu consigo dissolver menos soluto, certo? Então, essa é a classificação das curvas, né, em relação ao caráter ascendente ou descendente. O outro ponto importante aqui são as curvas que têm inflexões. Vamos analisar essa curva de solubilidade do sulfato de sódio. O que eu tenho no início? Olha só. No início, eu percebo que eu tenho aqui um aumento de solubilidade com um aumento de temperatura. Por quê? Porque eu tenho uma curva ascendente. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, eu tenho uma curva ascendente. Por quê? Porque até 32 graus, que é esse ponto aqui, eu tenho na estrutura do sulfato de sódio moléculas de água, que a gente chama de água de cristalização. Tá vendo essas 10 moléculas de água aqui?
Essas 10 moléculas de água, elas fazem parte da estrutura cristalina desse sal, que é o sulfato de sódio. Então, por que num primeiro momento eu tenho um aumento de solubilidade com o aumento de temperatura? Em função dessas moléculas de água que eu tenho aqui na estrutura desse sal. Beleza. Só que o que acontece quando eu atinjo 32 graus Celsius? Atingiu 32 graus. A minha curva mudou. Agora, a minha curva ela não é mais ascendente. Ela passou a ser o quê? Descendente. E o sulfato de sódio, ele perdeu aquelas 10 águas que ele tinha na estrutura. Então, o que aconteceu? Após 32 graus, as moléculas de água da estrutura do sal, elas são perdidas com o aumento de temperatura. E aí, então, eu observo uma diminuição da solubilidade. Então, olha só, eu tinha, no início, um sal que possuía água na estrutura, ou seja, água de cristalização. Nesse primeiro momento, eu tenho um aumento da solubilidade com o aumento da temperatura. Então, eu tenho uma curva ascendente. Atingi 32 graus. O que aconteceu depois dos 32 graus? Essas moléculas de água aqui, elas são perdidas. E aí, então, eu tenho uma mudança do comportamento da curva. Agora, a curva ela passou a ser descendente, ou seja, eu tenho uma diminuição da solubilidade com o aumento da temperatura. Logo, o que eu tenho aqui, nesse encontro dessa mudança de curva ascendente para curva descendente? Eu tenho a chamada inflexão. Então, sempre que eu tiver essa mudança, né, de caráter da curva, ou seja, a curva antes era ascendente, passou a ser descendente, ou o contrário, a curva era descendente e passou a ser ascendente, esse ponto de mudança de comportamento da curva a gente chama de inflexão, certo? E a inflexão ela vai acontecer em substâncias que sofrem modificações em sua estrutura com a mudança de temperatura. Foi exatamente o que aconteceu com o sulfato de sódio. Ele tinha 10 moléculas de água na sua estrutura e em um determinado momento, com a temperatura, ele perde aquelas moléculas de água. E aí o seu comportamento, então, de solubilidade começa a mudar, certo? Então, esse tipo de curva com inflexão é comum em substâncias que sofrem modificações em sua estrutura conforme a mudança de temperatura, certo? Bem, agora a gente vai classificar a solução quanto à sua saturação por meio de uma curva de solubilidade. Então, eu tenho uma curva de solubilidade e eu vou ter pontos diferentes nessa curva. Dependendo do ponto que eu tiver escolhido nessa curva, eu posso ter uma solução insaturada, uma solução saturada ou uma solução supersaturada, correto? Então, vamos observar aqui, vamos ver esses pontos aqui. Vamos ver primeiro qual é a temperatura que eu estou analisando. Eu estou na temperatura de 60 graus. Então, os 3 pontos que eu escolhi aqui, eles estão na mesma temperatura, que é 60 graus, correto? E a gente já viu que essa curva aqui, ela é gerada em função de quem? Em função do coeficiente de solubilidade. Então, qualquer ponto que tiver em cima da curva vai ser um ponto onde eu tenho a quantidade de soluto exata do coeficiente de solubilidade. Então, qualquer pontinho que eu pegar em cima dessa curva aqui, em cima da curva de solubilidade, eu vou ter a quantidade de soluto exata em relação ao coeficiente de solubilidade. Se eu tenho a quantidade de soluto exata em relação ao coeficiente de solubilidade, então eu tenho uma solução o quê? Eu tenho uma solução saturada, certo? Então, pontos em cima da curva são soluções saturadas. Então, essa solução 2 aqui, que está nesse ponto aqui, como é um ponto que está em cima da curva, eu vou chamar de solução saturada. Agora, vamos ver o ponto 1. O ponto 1, ele está com uma quantidade de soluto que é maior do que o coeficiente de solubilidade permite. O coeficiente de solubilidade, como é o ponto que está em cima da curva, ele é um pouquinho maior do que 100, certo? Esse mais ou menos 100 gramas por 100 gramas de água. Aqui, eu estou com mais de 150,
certo? Então, eu estou com uma quantidade de soluto bem maior do que o coeficiente de solubilidade permite. Se eu estou com uma quantidade de soluto maior do que o coeficiente de solubilidade permite, então eu tenho uma solução supersaturada. Então, para pontos acima da curva de solubilidade, eu vou ter uma solução supersaturada. Então, qualquer ponto que eu escrever aqui em cima da curva, eu vou ter uma solução supersaturada. Por quê? Porque eu vou ter quantidades de soluto que estão maiores do que o coeficiente de solubilidade permite, que é a curva. Correto? Agora vamos analisar o 3. O coeficiente de solubilidade, eu já falei, né, que é todos os pontos que estão aqui em cima da curva. Então, o coeficiente de solubilidade para 60 graus, que é a temperatura que a gente está analisando, é um pouquinho maior do que 100, certo? Eu vejo aqui, ó, no eixo Y. Ok. No ponto 3, eu estou com uma quantidade de soluto de 50 gramas, ou seja, eu estou com uma quantidade de soluto menor do que o coeficiente de solubilidade permite. Se eu estou com uma quantidade de soluto menor do que o coeficiente de solubilidade permite, logo eu tenho uma solução insaturada, correto? Então, qualquer ponto que estiver abaixo da curva, eu vou ter uma solução insaturada. Com isso, a gente já pode, então, definir da seguinte forma. Solução saturada são os valores que estão sobre a curva. Então, qualquer valor que tiver sobre a curva é de solução saturada. Solução supersaturada são os valores que estão acima da curva. Então, qualquer valor aqui acima da curva, eu tenho uma solução supersaturada. E solução insaturada são os valores que estão abaixo da curva. Então, qualquer valor aqui, qualquer ponto que eu tiver abaixo da curva, eu vou ter uma solução insaturada, certo? Então, tá vendo como é que a gente consegue encontrar várias coisas importantes, como é que a gente consegue tirar várias interpretações importantes só analisando o gráfico, as curvas, né, de solubilidade. Então, o estudo das curvas de solubilidade é muito importante para que a gente consiga classificar soluções, para que a gente consiga determinar se é uma dissolução endotérmica ou exotérmica, para que eu consiga determinar o coeficiente de solubilidade daquela solução, correto? Então, a interpretação correta de uma curva de solubilidade é muito importante nessa parte de estudo de soluções. Aí aqui só um resuminho para a gente, né, relembrar os principais assuntos. Curva ascendente, dissolução endotérmica. Curva descendente, dissolução exotérmica. Mudança de comportamento da curva, eu tenho ponto de inflexão, no caso aqui o sal hidratado, e com relação à saturação, pontos em cima da curva eu tenho soluções saturadas. Pontos acima da curva eu tenho soluções supersaturadas. E pontos abaixo da curva eu tenho soluções insaturadas. Beleza? Muito bem, gente. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Agora, novamente, reforçando a importância de vocês fazerem os exercícios da apostila e tirarem as dúvidas de vocês nas aulas online. Espero que a aula tenha sido bastante proveitosa e esclarecedora. Então, espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera. Beijo!